Os lustres de cristal pegaram a luz como 1000 estrelas aprisionadas, cada um zombando de mim enquanto eu equilibrava outra bandeja de taças de champanhe. Meus pés doíam nos saltos emprestados. 2 tamanhos muito pequenos. Mas mendigos não podiam se dar ao luxo de serem seletivos, e eu era a definição de uma mendiga fingindo pertencer a um palácio. O Gala Metropolitano. O evento da estação, onde a elite de Nova York se reunia para ver e ser vista, para negociar acordos valendo mais do que eu ganharia em 10 vidas, para existir em um mundo tão removido do meu que poderíamos muito bem ter sido espécies diferentes. E eu estava aqui servindo-lhes bebidas. O uniforme preto e branco que eles me deram era duro, desconfortável, arranhando contra minha pele a cada movimento. Mas eu sorri, sempre sorri, porque este trabalho humilhante, exaustivo, era a única coisa entre minha filha e o despejo, entre manter as luzes acesas e sentar no escuro. Champanhe? Eu ofereci, aproximando-me de um grupo de mulheres escorrendo diamantes que poderiam pagar meus empréstimos estudantis 3 vezes mais. Elas olharam através de mim, literalmente através de mim, como se eu fosse feita do mesmo vidro das taças que eu carregava. Eu havia me acostumado à invisibilidade no mundo delas. Funcionários de serviço eram móveis compulsos. Eu me movi pelo salão de baile, minha reflexão limpa a garganta, capturando nos espelhos com bordas douradas que revestiam as paredes. Pálida, cansada. Meu cabelo escuro puxado para trás tão apertado que me deu dor de cabeça porque, Deus me livre que um único fio caia do lugar. Meu rosto nu de maquiagem, exceto pelo rímel que eu havia resgatado do fundo de um tubo, tentando parecer apresentável, profissional, invisível do jeito certo. A orquestra em show. Algo clássico, algo suando caro. Casais se moveram para a pista de dança, seus movimentos fluidos e praticados. Dinheiro antigo sabia valsar. Eu mal sabia como manter meu equilíbrio nestes sapatos. Emma, eu me virei para encontrar Marcos, o chefe de garçons, gesticulando bruscamente em direção à entrada principal. Chegada VIP. Certifique-se de que a mesa de champanhe perto da Galeria Leste esteja totalmente abastecida. Agora eu assenti, grata por algo para fazer que me tirasse da multidão. A Galeria Leste era mais silenciosa, menos populosa, uma pequena misericórdia. Eu estava arrumando as garrafas quando eu senti aquela sensação peculiar de ser observada. O cabelo na nuca se arrepiou, minha pele formigando com consciência. Eu me virei lentamente, esperando encontrar Marcos, verificando meu trabalho. Em vez disso, eu o encontrei. Ethan. Carmichael. Ele estava a 4,5 metros de distância, devastador em um smoking, feito sob medida que provavelmente custava mais do que meu carro de volta quando eu tinha um carro. Cabelo escuro, perfeitamente penteado, mandíbula afiada. Aqueles olhos azuis que uma vez tinham olhado para mim como se eu fosse algo precioso, algo que valia a pena guardar. Antes que ele tivesse decidido que eu não era, meu coração parou no meu peito. Aquela dor familiar se espalhando pelas minhas costelas como veneno. 3 anos. 3 anos desde que ele tinha me dito que eu não era adequada para seu estilo de vida, que eu não me encaixava em seu mundo, que me amar tinha sido um erro que ele precisava corrigir. 3 anos. E ele ainda tinha o poder de me fazer sentir pequena. Ele estava com alguém, claro, uma loira esguia em um vestido que custava mais do que meu aluguel. A mão dela possessiva em seu braço, a risada dela tilintando como as taças de champanhe que eu carregava. Tudo o que eu não era, tudo o que eu nunca poderia ser. Eu me virei rapidamente, minha mão tremendo enquanto eu pegava outra garrafa. Talvez ele não tivesse me visto. Talvez eu pudesse desaparecer no papel de parede, nas sombras, na bendita anonimidade da classe de serviço. Emma, a voz dele. Deus, a voz dele ainda me fazia coisas que eu desejava que não fizesse. Eu me endireitei lentamente, forçando meu rosto em uma máscara neutra.
O tipo que eu havia aperfeiçoado ao longo de meses de trabalhos de atendimento ao cliente. Profissional, distante, morta por dentro. Posso ajudá-lo, senhor? As palavras tinham gosto de cinzas. Algo cintilou em seus olhos. Surpresa, desconforto. Ele realmente tinha a capacidade de sentir vergonha? Eu não sabia que você estava. Ele parou, olhando para seu acompanhante, que estava observando nossa troca com curiosidade mal disfarçada. Trabalhando aqui. A vida é cheia de surpresas, eu disse, minha voz plana. Champanhe. Eu estendi a bandeja como um escudo, como uma parede entre nós. Ele não pegou um. Emma, sua acompanhante parece sedenta. Eu interrompi, olhando além dele através dele, dando-lhe o mesmo tratamento que as pessoas dele estavam me dando a noite toda. Aproveite sua noite, senhor. Eu me afastei, minha cabeça erguida, meu coração em pedaços. Novamente, sempre novamente. O resto da noite borrou-se em uma névoa de sorrisos falsos e pés doloridos. Eu evitei a Galeria Leste, evitei qualquer lugar onde Ethan pudesse estar, o que era quase impossível em um salão de baile com apenas tantas saídas. Eu estava reabastecendo minha bandeja perto da entrada da cozinha quando a energia na sala mudou. Foi sutil a princípio, conversas falhando no meio da frase, cabeças virando em direção à entrada principal, uma onda de consciência se espalhando pela multidão como uma onda. A orquestra continuou tocando, mas de alguma forma a música parecia mais silenciosa, como se até os instrumentos estivessem prendendo a respiração. E então eu vi por quê. Ele entrou como uma tempestade contida em forma humana, alto, limpa a garganta, facilmente 1,90 ou 1,83, movendo-se com a graça de um predador que fazia todos os outros parecerem desajeitados em comparação. Seu smoking era imaculado, perfeitamente feito sob medida para um corpo que sugeria violência controlada sob o exterior civilizado. Cabelo escuro, olhos mais escuros, um rosto muito afiado para ser classicamente bonito, mas compelindo de uma forma que tornava impossível desviar o olhar. Mas não era só ele. 2 homens o flanqueavam. Montanhas limpa a garganta, internos caros com olhos frios, que escaneavam a sala como câmeras de segurança. Fones de ouvido, mãos que nunca se afastavam muito de suas jaquetas. Precisão militar em cada passo. A multidão se abriu para ele sem ser perguntado, como o Mar Vermelho, como se ele fosse Moisés e eles fossem a água. E entrar no caminho dele não era apenas rude, era perigoso. Eu tinha vivido em Nova York tempo suficiente para reconhecer o poder quando eu o via. Poder real. Não o tipo de sala de reuniões corporativa que Ethan empunhava, mas algo mais antigo, mais sombrio, mais primal. Este era um homem que não apenas quebrava regras, ele as fazia. Quem é aquele? Eu sussurrei para Sarah, outra garçonete que tinha aparecido ao meu lado. Ela tinha ficado pálida, sua bandeja chacoalhando levemente em suas mãos trêmulas. Dante Moretti, ela respirou. Oh, meu Deus, eu não pensei que ele realmente viria. O nome não significava nada para mim. Deveria ter? Ele comanda metade da cidade, Sarah continuou, sua voz mal audível. As partes que o prefeito finge que não existem. O irmão do marido da minha prima trabalha para um dos dele. Ela parou abruptamente, como se dizer mais pudesse invocar algo terrível. Apenas fique fora do caminho dele. Homens assim, eles não estão aqui para champanhe e conversa fiada. Eu observei enquanto o anfitrião do gala, algum bilionário da tecnologia cujo nome eu não conseguia lembrar, correu para cumprimentá-lo, mão estendida, sorriu muito largo para ser genuíno. Dante Moretti pegou a mão oferecida com o entusiasmo de alguém tocando um peixe morto, sua expressão esculpida em granito. Ele disse algo baixo e breve. O bilionário assentiu freneticamente, gesticulando em direção à galeria superior. Os quartos privados onde os verdadeiros negócios eram feitos.
E então, como se puxado por fios invisíveis, o olhar de Dante Moretti varreu o salão de baile. Ele pousou em mim. O tempo cristalizou, congelou. Eu parei de respirar. Seus olhos eram pretos. Não castanhos, não azul escuro, mas pretos, como olhar para um abismo que olhava de volta por 3 batidas de coração, talvez 4. A atenção dele fixada em mim com a intensidade de um holofote me prendendo no lugar. Eu não conseguia me mover, não conseguia pensar, só conseguia ficar lá, bandeja na mão, enquanto algo antigo e aterrorizante naqueles olhos reconheceu algo em mim que eu não sabia que existia. Então um dos homens dele se inclinou, sussurrou algo e o feitiço quebrou. Dante Moretti desviou o olhar e eu pude respirar novamente. Você está bem? Sara tocou meu braço. Você parece ter visto um fantasma. Estou bem. Eu menti, minha voz tremendo. Apenas cansada. Eu precisava de ar, espaço, distância do que quer que aquilo tivesse sido. Eu me dirigi em direção ao corredor de serviço, minhas mãos ainda tremendo, meu coração disparado por razões que eu não queria examinar. A porta estava logo à frente quando eu ouvi passos rápidos atrás de mim. Emma, espere! Ethan, claro. Eu continuei andando, empurrando através da porta para o corredor estreito que conectava a cozinha às áreas de serviço. Ele seguiu. Emma, por favor, apenas me dê 1 minuto. Eu me virei, e toda a raiva que eu tinha engolido por 3 anos veio subindo pela minha garganta. 1 minuto? Você quer 1 minuto? Você teve anos, Ethan. Limpa na garganta. Anos de minutos que você escolheu gastar me dizendo que eu não era boa o suficiente. Ele estremeceu. Bom, isso não é justo. Ele começou justo. Eu ri e soou quebrado mesmo para meus ouvidos. Você quer falar sobre justo? Você terminou as coisas logo antes de eu descobrir que estava grávida. Você bloqueou meu número antes que eu pudesse te dizer que você tinha uma filha. Você seguiu em frente antes mesmo de eu ter terminado de chorar. Então não me fale sobre justo. O rosto dele ficou branco. Você o quê? Você tem uma filha, eu disse. Cada palavra uma faca. O nome dela é Lily. Ela tem 2 anos e meio. Ela tem seus olhos. E você nunca jamais a conhecerá porque você deixou muito claro que eu não pertenço ao seu mundo. E nem ela. Eu me virei para ir embora, satisfação e dor guerreando em meu peito. Foi então que a porta no extremo do corredor se abriu. Dante Moretti passou sozinho desta vez, sua segurança presumivelmente guardando a entrada. Seus olhos me encontraram imediatamente, como se ele soubesse exatamente onde eu estaria. E Ethan, que nunca tinha tido medo de nada em sua vida privilegiada, deu 3 passos para trás. O ar no corredor mudou, tornou-se pesado, opressor. A presença de Dante Moretti encheu o espaço como fumaça, como gás venenoso, sufocante e inelutável. Ele olhou para Ethan com o tipo de desprezo reservado para insetos. Então o olhar dele mudou para mim. E algo naqueles olhos pretos suavizou microscopicamente, mas o suficiente para notar. Você está chateada, ele disse. A voz dele era mel escuro sobre cascalho, um sotaque que eu não conseguia identificar, à espreita sob o inglês. Isso me desagrada. Eu pisquei, confusão cortando através da minha raiva. Eu sinto muito, senhor. Eu estava apenas... Ele te fez chorar. Não uma pergunta, uma afirmação, uma acusação. Eu não tinha percebido que lágrimas escorriam pelo meu rosto até que ele disse isso. Ethan encontrou sua voz, tentou injetar autoridade nela. Esta é uma conversa privada, se nos dá licença. A cabeça de Dante Moretti virou-se para ele com precisão mecânica. Ele não falou, não precisou. O que quer que Ethan tenha visto naqueles olhos o fez silenciar no meio da frase. Vá embora, Dante disse baixinho. Antes que eu mudasse de ideia sobre deixá-lo, Ethan saiu, praticamente correu. E eu estava sozinha em um corredor de serviço com o homem mais perigoso de Nova York. Minhas lágrimas ainda molhadas em minhas bochechas,
meu mundo inclinando em seu eixo. Ele me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Qual é o seu nome? Ele perguntou, embora algo me dissesse que ele já sabia. Emma, eu sussurrei. Emma Reeves. Ele assentiu lentamente, como se eu tivesse confirmado algo. Então ele alcançou em sua jaqueta. Eu me encolhi, irracionalmente pensando em armas, e puxou um lenço. Seda, caro, monogramado. Ele me entregou. Eu peguei porque recusar parecia mais perigoso do que aceitar. Da banda em meu rosto com mãos que não paravam de tremer. Obrigada. Eu consegui. Você trabalha aqui? Ele gesticulou em direção ao salão de baile. Apenas para esta noite serviço de buffet. Seus olhos percorreram-me, não lascivos, mas avaliando, catalogando. Você não pertence aqui. Meu estômago caiu. Todo mundo ia me lembrar esta noite o quanto eu não me encaixava. Eu sei, eu disse amargamente. Acredite em mim, eu sei. Eu não quis dizer isso como um insulto. Ele se aproximou e eu peguei o cheiro dele. Sândalo e algo mais escuro. Fumaça e especiarias. Você é melhor que isso. Melhor que eles. Eu não sabia o que dizer a isso. O homem que te chateou, Dante continuou, sua voz caindo mais baixo. Ele é importante para você. Ele era, eu admiti, há muito tempo. E agora ele não é nada. Dante sorriu. Mal estava lá, um fantasma de uma expressão, mas transformou seu rosto de aterrorizante para algo que me fez prender a respiração. Bom, ele disse, você deveria ir para casa. Descanse. Esqueça que esta noite aconteceu. Ele se virou para sair e eu deveria tê-lo deixado. Limpa a garganta. Deveria ter contado minhas bênçãos que esta interação bizarra estava terminando. Deveria ter voltado para minhas bandejas de champanhe e meus sapatos emprestados e minha existência invisível. Em vez disso, eu me ouvi dizer, por que você veio aqui embaixo? Ele pausou, sua mão na porta. Por um momento, eu pensei que ele não responderia. Então ele olhou de volta para mim e havia algo faminto em seu olhar. Algo possessivo que deveria ter me aterrorizado. Porque eu te vi, ele disse simplesmente, e eu queria te ver mais de perto. Ele saiu antes que eu pudesse responder, a porta fechando atrás dele com um clique suave que soou como uma gaiola travando. Eu fiquei lá sozinha no corredor, seu lenço ainda apertado na minha mão, o cheiro de sândalo ainda no meu nariz. E eu soube com absoluta certeza que minha vida tinha acabado de mudar de maneiras que eu não conseguia começar a entender. Eu cheguei em casa às 3h da manhã, meus pés sangrando dentro dos saltos emprestados. O lenço de Dante Moretti ainda enfiado no meu bolso, como um segredo que eu não sabia como guardar. O apartamento estava escuro, silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o som distante de sirenes, a canção de ninar dos bairros esquecidos de Nova York. Eu tranquei a porta atrás de mim, verifiquei 2 vezes, então desabei contra ela, finalmente permitindo-me sentir tudo o que eu tinha reprimido. Minhas mãos estavam tremendo. Estavam tremendo desde o corredor. Desde que aqueles olhos pretos tinham me prendido no lugar. E aquela voz escura tinha dito coisas que não faziam sentido. Eu te vi e eu queria te ver mais de perto. Eu me empurrei da porta e me movi através da sala de estar apertada para o quarto ainda menor que eu compartilhava com Lily. A senhora Chen, da porta ao lado, a tinha colocado para dormir horas atrás. E ela estava dormindo pacificamente, seu pequeno peito subindo e descendo, seus cachos escuros espalhados pelo travesseiro. Cachos de Ethan, olhos dele, filha dele. Se ele a quisesse ou não, eu rocei um beijo contra sua testa, respirei o cheiro de seu shampoo de bebê, deixei sua inocência lavar algumas das estranhezas da noite. Mamãe está em casa. Eu sussurrei. Está tudo bem. Mas eu não tinha certeza se estava a tranquilizando ou a mim mesma. O sono não veio facilmente. Eu deitei no escuro, encarando o teto manchado de água, revivendo cada momento.
O choque de Ethan quando eu lhe contei sobre Lily. Sua covardia quando Dante Moretti tinha aparecido. O jeito que ele tinha fugido como uma criança pega roubando. E Dante, ele mesmo, o jeito que todo o salão de baile tinha mudado quando ele entrou, como se a gravidade tivesse mudado de direção. E ele era o novo centro. Todos orbitavam em torno da demissão fria que ele tinha dado a Ethan, a gentileza inesperada quando ele tinha me entregado seu lenço. Você é melhor que isso, melhor que eles. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim, especialmente não alguém que parecia poder comprar e vender o prédio inteiro onde eu morava sem notar a despesa. Eu finalmente adormeci por volta do amanhecer, e meus sonhos estavam cheios de olhos escuros e sorrisos perigosos. Na manhã seguinte, chegou muito cedo e muito brilhante. Lily me acordou subindo no meu peito e batendo no meu rosto com mãos pegajosas. Mamãe, com fome. Bom dia para você também, princesa. Eu beijei o nariz dela, fazendo-a rir. Vamos te pegar um café da manhã. Nossa rotina matinal era praticada, eficiente. Eu tinha exatamente 45 minutos antes de precisar deixá-la na creche e ir para o meu emprego diurno na lanchonete do outro lado da cidade. Torrada com manteiga para ela, café preto para mim porque estávamos sem leite novamente, e o dia de pagamento não era até sexta-feira. Eu estava escovando o cabelo dela quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Provavelmente uma chamada de spam, mas algo me fez deslizar para aceitar. Olá! Silêncio. Então Emma Reeves. A voz era profissional feminina com um sotaque britânico nítido que gritava educação, cara, e tudo mais caro. Sim. Quem é este? Meu nome é Victoria. Eu estou ligando em nome do Sr. Moretti. Ele gostaria de estender um convite para almoço hoje às 1h. Um carro será enviado para buscá-la. Meu coração parou. Realmente parou. Sinto muito. O quê? Almoço? Mimoeiro. O endereço que eu tenho em arquivo é 2G847 Morrison Street, apartamento 4B. Isso está correto? Como ele tinha meu endereço? Como ele tinha meu número de telefone? Nós tínhamos falado por talvez 5 minutos em um corredor de serviço e agora ele estava enviando carros. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso simplesmente, o Sr. Moretti arranjou para que seu empregador seja compensado por sua ausência. O dia é seu. Isso era insano. Isso era absolutamente insano. E se eu disser não? Eu perguntei, tentando encontrar terreno sólido em uma conversa que parecia areia movediça. A pausa de Victoria foi delicada, quase divertida. O Sr. Moretti não estende convites levianamente, Srta. Reeves. Seria imprudente recusar. Não havia ameaça na voz dela. Ela não precisava fazer uma. A implicação pairava no ar como fumaça. Meanwhile, eu me ouvi dizer, excelente, o carro chegará às 12h45. O Sr. Moretti prefere pontualidade. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Eu encarei o telefone, minha reflexão capturada na tela preta. Eu parecia aterrorizada. Mamãe. Ok, Lily estava me observando com aqueles 2 olhos perceptivos, sua escova esquecida em sua mão. Eu forcei um sorriso. Mamãe está bem, bebê, apenas bem. Eu passei a manhã em um torpor fazendo as coisas na lanchonete. Enquanto minha mente girava em círculos, eu disse ao meu gerente que eu tinha uma emergência familiar. Assisti sua irritação se transformar em compreensão quando ele verificou seu telefone. E vi um e-mail confirmando um pagamento misterioso que mais do que cobria minha ausência. Quanto poder alguém precisava para fazer essas coisas acontecerem com uma única ligação? Às 12h30, eu estava de volta em casa em frente ao meu armário, que era menos um armário e mais uma piada cruel. Eu possuía exatamente 3 roupas que não eram uniformes de trabalho ou roupas com manchas de cuspe. Nenhuma delas era apropriada para almoçar com um homem que provavelmente comia em restaurantes com estrelas Michelin. Eu decidi por um vestido preto simples, o que eu tinha usado na minha formatura da faculdade,
De volta quando eu ainda acreditava em futuros e possibilidades. Era simples, mais limpo, ajustado, mais modesto. Eu o combinei com meus únicos sapatos bons, aqueles que eu guardava para entrevistas de emprego que nunca levavam a lugar nenhum. Meu cabelo eu deixei solto, ondas escuras caindo pelos meus ombros porque eu não tinha tempo para nada chique. Maquiagem mínima. Eu parecia eu mesma, o que significava que eu parecia pobre e tentando não ser. Exatamente às 12h45 meu telefone vibrou. O carro estava aqui. Eu beijei Lily de adeus. A senhora Chen tinha concordado em cuidar dela pela tarde, sem fazer perguntas, mas me dando olhares que diziam que ela tinha muitas, e desci as escadas. O carro esperando no meio-fio era um Mercedes preto, o tipo com janelas tão escuras que você não conseguia ver dentro. O tipo que custava mais do que eu ganharia em uma década. Um homem de terno estava ao lado dele, sua postura militarmente reta, sua expressão esculpida em pedra. Senhorita Reeves. Ele abriu a porta traseira. Por favor. Eu hesitei. Cada instinto gritando que entrar neste carro era um erro, que eu deveria correr de volta para cima e trancar a porta e fingir que nada disso estava acontecendo. Mas eu pensei na conta de eletricidade que eu não conseguia pagar, nas taxas da creche de Lily, no aviso de despejo que tinha sido colado na minha porta na semana passada. E eu pensei em olhos escuros que tinham olhado para mim como se eu fosse alguém que valia a pena ver. Eu entrei no carro. O interior cheirava a couro e dinheiro. Os assentos eram aquecidos. Música clássica tocava suavemente através de alto-falantes que eu não conseguia ver. O homem que tinha aberto minha porta entrou no banco do motorista e nós saímos do meio-fio sem uma palavra. Eu observei meu bairro desaparecer através das janelas fumê, a bodega na esquina, o poste de rua quebrado, as paredes cobertas de grafite. Nós nos movemos para diferentes partes da cidade onde os edifícios cresciam mais altos e limpos, onde porteiros estavam de guarda e árvores alinhavam as calçadas. 20 minutos depois, nós paramos em frente a um restaurante que eu tinha visto em revistas que eu não podia pagar. Podem os personagens elegante e misterioso acima de uma porta flanqueada por segurança que parecia mais apropriada para um cofre de banco. O motorista abriu minha porta. O Sr. Moretti está esperando lá dentro. Eu saí para a calçada, sentindo cada olho na rua se virar para mim. Eu não pertencia aqui. Todos podiam ver, mas eu caminhei em direção à entrada de qualquer maneira, minha cabeça erguida, meu coração martelando. A porta abriu antes que eu pudesse tocá-la. Uma anfitriã em um vestido que custava mais do que meu aluguel sorriu com calor praticado. Senhorita Reeves, por aqui, por favor. O interior era escuro, íntimo, com cabines privadas separadas por telas de papel de arroz e iluminação que parecia luz de velas sem velas reais. Eu peguei vislumbres de outros comensais, homens em ternos caros, mulheres em roupas de grife, conversas conduzidas em sussurros sobre pratos que pareciam arte. A anfitriã me guiou através da sala de jantar principal para uma seção privada nos fundos, separada por uma porta sólida que ela abriu com um cartão-chave. E lá estava ele. Dante Moretti sentou-se sozinho em uma mesa posta para dois. Sua atenção em seu telefone, sua presença preenchendo a sala como uma estrela escura puxando tudo para sua órbita. Ele usava um terno cinza carvão. Sem gravata, o botão de cima de sua camisa desfeito na única concessão ao casual que eu suspeitava que ele já fizera. Ele olhou para cima enquanto eu entrava, e aqueles olhos pretos se fixaram em mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Emma. Ele se levantou e o simples gesto pareceu pesado de significado. Você veio. Eu tinha uma escolha. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Sua boca curvou-se ligeiramente. Não exatamente um sorriso. Sempre há uma escolha. Você fez a sua. Por favor, sente-se. Eu sentei, minhas mãos dobradas no meu colo para esconder o tremor delas. A anfitriã desapareceu. A porta fechando com um clique suave que soou muito final.
Você arranjou para meu trabalho ser coberto, eu disse. Você enviou um carro. Você conseguiu meu número de telefone e meu endereço. Como? Eu queria te ver de novo, ele disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. Então, eu fiz acontecer. Isso não é uma resposta. É a única resposta que importa. Ele derramou água no meu copo de uma jarra de cristal. O gesto quase doméstico. Você está com raiva. Estou confusa. Ontem você era um estranho. Hoje você é o quê? Comprando meu tempo, me assediando, protegendo você? Eu pisquei. De quê? De homens como o que te fez chorar. Sua expressão escureceu. Ethan Carmichael. Eu o mandei investigar depois que você saiu. Os relatórios deram para uma leitura interessante. Gelo inundou minhas veias. Você o investigou? Você não tinha o direito. Ele te abandonou quando você estava grávida. Dante interrompeu, sua voz ainda quieta, mas afiada com algo perigoso. Deixou você para criar o filho dele sozinha, enquanto ele gastava seu fundo fiduciário em carros e amantes. Ele tem 3 outros filhos que ele não reconhece. 4 mulheres que ele destruiu com promessas que ele nunca pretendeu cumprir. Os olhos dele encontraram os meus. Diga-me que eu não tinha o direito de saber quem te machucou. Eu não conseguia falar. Não conseguia processar o que ele estava dizendo. 3 outros filhos. Eu sussurrei finalmente. 3 todos com menos de 5. Todos com mães que ele descartou quando se tornaram inconvenientes. Dante recostou-se, seu olhar nunca deixando meu rosto. Você teve sorte que ele mostrou sua verdadeira natureza antes que você desperdiçasse mais anos com ele. Sortuda. Eu não me senti sortuda. Eu me senti enjoada. Por que você se importa? Eu perguntei. Você não me conhece. Nós conversamos por 5 minutos. Por que algo disso importa para você por um longo momento? Ele não respondeu. Então ele estendeu a mão pela mesa e pegou minha mão. Sua pele era quente, seu aperto gentil, mas absolutamente firme. Quando eu tinha 15, ele disse: minha mãe foi assassinada pelos inimigos do meu pai. Eles queimaram nossa casa com ela dentro enquanto meu pai estava fora para negócios. Eu estava na escola. Eu voltei para casa, para cinzas e gritos que ouvirei até o dia que eu morrer. Minha garganta fechou. Dante, ela se parecia com você. Seu polegar traçou círculos na minha palma. O gesto ausente, automático, não exatamente, mas os olhos. O jeito que ela se portava como se estivesse segurando o mundo junto através de pura força de vontade, mesmo quando a estava quebrando. A bondade que ela mostrava para pessoas que não mereciam. Sua mandíbula se apertou. Eu te vi ontem à noite servindo bebidas para pessoas que olhavam através de você como se você fosse vidro. E eu a vi e eu soube que eu não podia ir embora. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos. Eu não sou sua mãe. Não. Ele levantou minha mão até os lábios dele, apertou um beijo nos meus nós dos dedos que enviou eletricidade correndo pelo meu braço. Você é melhor. Você está aqui. E eu vou me certificar de que você fique segura. Eu não preciso de salvação. Todo mundo precisa de salvação, Emma. A diferença é se eles vão aceitar. Um garçom apareceu silencioso, eficiente, colocando pratos. Eu não me lembrava de ter pedido comida que parecia muito bonita para comer. Dante soltou minha mão e eu sentia a perda de seu toque como uma coisa física. Coma, ele disse. Nós conversaremos mais depois. Eu peguei meu garfo, meu apetite se foi, mas meus instintos de sobrevivência muito fortes para recusar comida que eu não tinha que pagar. A primeira mordida derreteu na minha língua. Sabores que eu não conseguia identificar, não conseguia começar a pagar. Como você me encontrou ontem à noite? Eu perguntei entre mordidas no corredor. Eu te segui. Por quê? Porque eu queria. Ele tomou um gole de vinho, seus olhos segurando os meus sobre a borda do copo. Porque desde o momento que eu te vi naquele salão de baile, todo mundo se tornou ruído de fundo. Porque eu sou um homem egoísta que pega o que ele quer.
E eu queria saber por que você estava chorando. E agora você sabe. Agora eu sei. Ele pousou seu copo. E agora eu vou consertar isso. Você não pode consertar minha vida, Dante. Me observe. Não havia arrogância na voz dele. Apenas certeza. O tipo de certeza que vinha de uma vida inteira de fazer o impossível acontecer através de pura força de vontade. Nós comemos em silêncio por um tempo. O ar entre nós carregado com coisas não ditas. Eu o estudei quando eu pensei que ele não estava olhando. Os planos afiados de seu rosto. A cicatriz que traçava sua sobrancelha esquerda. O jeito que seus ombros preenchiam sua jaqueta com o tipo de força que vinha da violência, não de academias. Ele era aterrorizante. Ele era magnético. Ele era tudo de que eu deveria fugir. E eu ainda estava sentada aqui comendo a comida dele, deixando-o segurar minha mão, ouvindo-o fazer promessas que soavam como ameaças e pareciam salvação. Eu preciso voltar para minha filha. Eu disse finalmente, pousando meu garfo. Obrigada pelo almoço, por tudo, mas eu não posso fazer isso. Fazer o quê? O que quer que seja isso, eu tenho uma criança para pensar. Eu não posso me envolver com... Eu gesticulei desamparadamente para ele no restaurante. Para o mundo que ele representava isso, Dante sorriu. Realmente, sorriu desta vez. Foi devastador. Emma, ele disse gentilmente, você já está envolvida. Você estava envolvida no momento em que eu te vi. No momento em que eu decidi que você era minha para proteger, ele se levantou movendo-se ao redor da mesa com graça predatória, inclinando meu queixo para cima para que eu tivesse que encontrar seus olhos. Mas eu não sou um monstro. Eu não vou te forçar a nada. Eu te darei tempo para entender o que está acontecendo aqui. Tempo para ver que este nós é inevitável. Não há nós. Ainda não. O polegar dele roçou meu lábio inferior e eu parei de respirar. Mas haverá porque eu guardo o que é meu, Emma. E você é minha. Você apenas não sabe ainda. Ele recuou, quebrando o feitiço. E de repente eu pude pensar novamente. O carro vai te levar para casa, ele disse, retornando ao seu assento como se ele não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo. Seu aluguel foi pago pelos próximos 6 meses. Há um envelope na bancada da sua cozinha com dinheiro suficiente para cobrir suas outras despesas. Você encontrará um telefone novo também. Meu número está programado. Use-o quando você estiver pronta para parar de lutar contra o inevitável. Eu me levantei, minhas pernas tremendo. Eu não posso aceitar. Você pode. Você vai. Sua expressão endureceu ligeiramente. Você tem uma filha que precisa de estabilidade. Eu estou fornecendo isso. Recuse se seu orgulho exigir, mas não a puna por minha generosidade. Ele tinha me encurralado perfeitamente, completamente. Isso não significa nada, eu disse, minha voz falhando. Dinheiro não me faz sua. Não, ele concordou, mas o tempo vai. Vá para casa, Emma, cuide de sua filha. Pense no que eu ofereci. Nós falaremos novamente em breve. Não era uma pergunta, era uma promessa. Eu deixei o restaurante, minha mente girando, meu coração disparado. O carro estava esperando, o mesmo motorista, a mesma eficiência silenciosa. Eu desabei no banco de trás. E só quando estávamos em movimento eu deixei as lágrimas virem porque ele estava certo. E isso me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Eu já estava envolvida, já pega em algo que eu não entendia, já dele. Se eu admitisse ou não, o envelope estava exatamente onde ele tinha dito que estaria. Eu fiquei na minha cozinha, encarando-o como se pudesse explodir. Papel creme grosso, peso caro, meu nome escrito na frente em caligrafia elegante, sem endereço de retorno. Nenhuma explicação necessária. A senhora Chen já havia saído. Uma nota dizendo que Lily estava alimentada e banhada e dormindo pacificamente. Eu deveria checar ela. Deveria beijá-la de boa noite. Me tranquilizar que ela estava segura e real e minha. Em vez disso, eu peguei o envelope com mãos tremendo. Dentro havia mais dinheiro do que eu jamais tinha visto em um lugar.
Notas de 100 e R$ 10, crocantes e novas, amarradas em pilhas arrumadas. Eu contei uma vez, duas vezes, $30.000, $30.000. Meus joelhos cederam. Eu deslizei pelo armário até o chão, o dinheiro derramando pelo meu colo como confete obsceno. Este era o salário de um ano, mas este era o fundo universitário de Lily. Esta era a segurança e escolhas que eu nunca tinha tido. Esta era uma gaiola feita de ouro. Ao lado do dinheiro estava um telefone. Elegante, caro, já carregado. Eu o liguei com dedos tremendo. Um contato salvo. Dante, sem sobrenome necessário. Como se ele fosse o único Dante no mundo. Talvez no mundo dele ele fosse. Eu deveria jogar tudo de volta na cara dele. Deveria marchar até onde quer que ele vivesse e dizer-lhe que eu não estava à venda. Que minha filha e eu não precisávamos do dinheiro sujo dele. Que nós sobreviveríamos do jeito que sempre tivemos. Mal, desesperadamente, mas nos nossos próprios termos. Mas o aviso de despejo ainda estava colado dentro da minha gaveta de bagunça. A conta de eletricidade ainda estava 2 meses atrasada. A creche de Lily tinha enviado 3 e-mails cada vez mais urgentes sobre meu saldo pendente, e eu estava tão cansada pra caramba de me afogar. Eu juntei o dinheiro com mãos tremendo, o escondi no fundo do meu armário, atrás de roupas que eu nunca usava, e fui verificar minha filha. Ela estava dormindo como um anjo, seu rosto pacífico, sua pequena mão enrolada em seu coelho de pelúcia favorito, com o olho faltando e a orelha rasgada que eu tinha prometido substituir quando eu pudesse pagar. Quando eu pudesse pagar. Essa frase tinha governado toda a minha vida adulta. Talvez não mais. 3 dias se passaram antes que eu usasse o telefone. 3 dias indo trabalhar na lanchonete, voltando para casa para Lily, fingindo que tudo estava normal, enquanto a presença de Dante Moretti assombrava cada canto da minha vida. Eu me pegava olhando por cima do ombro, esperando vê-lo observando das sombras. Eu encontraria minha mão flutuando para o bolso onde eu tinha guardado o lenço dele, meus dedos traçando as iniciais monogramadas. DM Dante Moretti, ou talvez Homem Perigoso. No 4º dia eu cedi. Eu estava dando o jantar para Lily. Macarrão com queijo de caixa, o tipo chique que eu de repente podia pagar. Quando alguém bateu na minha porta, não o toque hesitante de um vizinho, não a batida agressiva de um senhorio, algo entre. Eu verifiquei o olho mágico e senti meu estômago cair. Uma mulher estava no corredor, seus 30 e poucos anos, elegante de um jeito que falava de dinheiro e criação, seu terno perfeitamente feito sob medida, sua expressão profissionalmente neutra. Ela segurava uma grande sacola de compras de uma loja que eu reconhecia de propagandas de revista. Eu abri a porta lentamente. Sim, Emma Reeves, sotaque britânico, a mesma voz da ligação. Victoria. O Sr. Moretti me pediu para entregar isso. Posso entrar? Não era realmente uma pergunta. Eu me afastei, hiperconsciente do meu apartamento apertado, da tinta descascando, dos móveis unidos com esperança e fita adesiva. Se Victoria notou ou se importou. Sua expressão não mostrava. Ela colocou a sacola na minha mesa de centro com precisão cuidadosa. O Sr. Moretti pensou que você poderia precisar de vestimenta apropriada para amanhã à noite. Amanhã à noite, ele a buscará às 7, a um gala de caridade diferente daquele onde vocês se conheceram. Desta vez você estará participando como convidada dele, não como funcionária. O sorriso dela era educado, praticado. O vestido deve servir. Ele é muito bom em estimar tais coisas. Meu rosto queimava. Ele não pode simplesmente... Eu não concordei, hein? Há também algo para sua filha. Victoria puxou uma segunda sacola menor. O Sr. Moretti entende que você precisará de arranjos de cuidado infantil. Eu tomei a liberdade de verificar várias babás altamente qualificadas. As informações delas estão na pasta.
Ela produziu uma pasta de couro como um mágico puxando coelhos de um chapéu. Isso é insano, eu sussurrei. É assim que o Sr. Moretti opera. Victoria corrigiu gentilmente. Ele identifica o que ele quer e remove obstáculos. Você e sua filha estão agora sob a proteção dele. Lutar contra isso só tornará as coisas mais difíceis. Eu não sou alguma posse que ele pode simplesmente reivindicar. Não, Victoria concordou. Você é algo muito mais valioso. Você é alguém com quem ele escolheu se importar. Sua expressão suavizou ligeiramente, quase simpática. Eu trabalhei para o Sr. Moretti por 8 anos, Senhorita Reeves. Eu nunca o vi ter um interesse pessoal em alguém do jeito que ele tem com você. O que quer que você pense que isso seja, eu prometo que é mais complicado do que você entende. Ela se moveu em direção à porta, então pausou. Um conselho: não fuja. Homens como Dante Moretti sempre encontram o que eles estão procurando, e a perseguição os torna intensos. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Eu fiquei congelada, encarando as sacolas como se pudessem conter cobras. Lily tinha abandonado seu jantar e estava investigando a sacola menor com o foco singular de uma criança que tinha visto algo interessante. Mamãe, olhe. Ela puxou um coelho de pelúcia, não apenas qualquer coelho, uma réplica exata do favorito dela. Mais novo, perfeito, com ambos os olhos e orelhas intactas. E embaixo dele, uma nota manuscrita em papel cartão grosso para Lily. Porque toda princesa precisa da sua noite. Minha filha abraçou o coelho com um guincho de deleite. E meu coração se abriu limpo. Ele tinha notado. Naqueles poucos minutos no corredor, em qualquer investigação que ele tinha conduzido, ele tinha aprendido sobre o brinquedo favorito da minha filha e o substituiu sem ser perguntado. Isso não era apenas sobre mim. Ele estava se entrelaçando na vida de Lily também. Eu peguei o telefone com mãos tremendo e digitei uma mensagem. Nós precisamos conversar. A resposta dele veio em segundos. Amanhã, 7º. Use o vestido. Não uma pergunta. Nunca uma pergunta com ele. O vestido era vermelho, seda carmesim profundo que parecia água contra minha pele, cortado para caber no meu corpo como se tivesse sido feito especificamente para mim. O que, dado todo o resto, provavelmente tinha sido. Eu encarei minha reflexão no espelho do banheiro. A única superfície reflexiva de corpo inteiro que eu tinha, e mal me reconheci. Meu cabelo caía em ondas suaves que eu realmente tinha tido tempo para estilizar. A maquiagem que eu tinha aplicado com uma mão firme pela primeira vez fez meus olhos parecerem maiores, meus lábios mais cheios. O vestido transformou meu corpo de jovem mãe, sobrevivendo de ramen, para algo totalmente diferente. Eu parecia pertencer ao mundo de Dante. A percepção me aterrorizou. A Sra. Chen estava cuidando de Lily novamente, paga em dinheiro que eu tinha tirado do envelope de Dante com dedos que pareciam pertencer a outra pessoa. Ela não fez perguntas, apenas me deu um longo olhar de quem sabe que disse que ela entendia exatamente o que estava lá acontecendo. Exatamente às 7 horas, meu telefone vibrou. Eu estou lá embaixo, sem carro desta vez. Ele tinha vindo ele mesmo. Eu peguei a pequena clutch que Victoria tinha incluído, também perfeitamente combinada com o vestido, e desci. Minhas mãos tremeram no corrimão. Meu coração martelava contra minhas costelas. Ele estava esperando na calçada, encostado em um carro preto que provavelmente custava mais do que este prédio inteiro. Ele usava um smoking que o fazia parecer o pecado personificado. Seu cabelo escuro perfeitamente penteado. Sua expressão ilegível até que ele me viu. Então algo limpa a garganta cintilou naqueles olhos pretos. Calor, posse, fome. Emma, meu nome nos lábios dele soou como uma oração e uma maldição. Você é requintada. Eu desci os últimos degraus, agudamente consciente do olhar dele, rastreando cada movimento meu. Você não pode simplesmente me convocar assim.
enviar pessoas para minha casa, tomar decisões sobre minha vida sem perguntar. Eu posso. Ele abriu a porta do carro, sua mão estendida. E eu vou porque você não fará as decisões que te mantêm segura. Então eu as farei por você. Não é assim que relacionamentos funcionam. Isso não é um relacionamento, Emma. Ele se aproximou, me empurrando contra o carro, seu cheiro me envolvendo como fumaça. Isso é uma inevitabilidade. Você pode lutar contra isso, atrasá-lo, fingir que você tem uma escolha. Mas nós dois sabemos como isso termina. Como? Sua mão segurou meu queixo, polegar traçando meu lábio inferior. Com você na minha cama, na minha vida, sob minha proteção, minha em todos os sentidos que importam. Eu deveria empurrá-lo para longe. Deveria esbofetear aquela expressão arrogante de seu rosto. Deveria correr de volta para cima e trancar a porta e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, eu me ouvi sussurrar: "Você é insano." Provavelmente, seu sorriso era escuro, perigoso. Entre no carro, Emma. Deixe-me te mostrar o mundo que você sempre foi destinada a habitar. Eu entrei no carro. A viagem foi silenciosa, carregada de tensão que fazia o ar parecer denso. Dante sentou perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor, longe o suficiente para que não estivéssemos nos tocando, mas sua presença preenchia o espaço. Tornou impossível pensar em qualquer outra coisa. Onde nós estamos indo? Eu perguntei finalmente. O gala da Fundação Sinclair. 5 US$ um prato. A elite de Nova York fingindo se importar com a alfabetização infantil enquanto eles fazem networking e negociam acordos. Sua mão encontrou a minha na escuridão, entrelaçando nossos dedos. Você estará ao meu lado. Você sorrirá. Você os deixará ver que você está sob minha proteção. Por quê? Porque Ethan Carmichael estará lá. Seu aperto apertou ligeiramente. E ele precisa entender que tocar em você, falar com você, até mesmo olhar para você, é agora uma sentença de morte. Gelo inundou minhas veias. Dante, eu não faço ameaças, Emma. Eu faço promessas e eu prometi a mim mesmo que qualquer um que te machucar se arrependerá. Ele levantou nossas mãos unidas aos lábios, apertou um beijo nos meus nós dos dedos. Ele te abandonou. Te deixou para lutar sozinha. Essa dívida vence hoje à noite. Eu não quero vingança. Isso não é vingança. Isso é uma declaração. Você é minha agora. O mundo precisa saber. Nós paramos em frente a um hotel que fazia o local anterior parecer modesto. Manobristas correram para abrir portas. Fotógrafos alinharam o tapete vermelho. Paparazzi de verdade. Flashes estourando como pequenas explosões. Dante emergiu primeiro. Então estendeu sua mão para mim. Eu peguei porque recusar significaria cair de cara na frente de câmeras que já estavam girando em nossa direção. Os flashes eram cegantes, perguntas gritadas de todas as direções. Senhor Moretti, quem é sua acompanhante? Isso é um novo relacionamento? Senhorita, qual é o seu nome? O braço de Dante envolveu minha cintura, me puxando contra seu lado com certeza possessiva. Ele não respondeu às perguntas, não reconheceu as câmeras. Ele apenas andou para frente como se fosse o dono do mundo, e eu fui arrastada em seu rastro. Nós entramos no salão de baile do hotel, e foi como o gala anterior tudo de novo. Exceto desta vez, eu não estava invisível. Cada cabeça virou, cada conversa pausou. O peso de centenas de olhos caiu sobre nós como toque físico, e eu queria desaparecer, derreter no chão. A mão de Dante apertou minha cintura. Respire, ele murmurou contra meu ouvido. Você está segura. Eu te tenho. Nós nos movemos pela multidão e ela se separou como o mar vermelho novamente. Mas desta vez, as pessoas não estavam apenas evitando Dante. Eles estavam me estudando, catalogando, avaliando, tentando descobrir quem eu era e por que eu importava. Dante? Um homem na casa dos 60 se aproximou, seu sorriso muito largo, seu aperto de mão muito ansioso. Bom te ver. E quem é esta adorável criatura?
Emma Reeves, Dante disse, seu tom deixando claro que nenhuma explicação adicional seria fornecida. Emma, este é o senador Morrison. Ele está muito interessado em programas de alfabetização infantil. Os olhos do senador cintilaram com algo como medo. Claro, muito apaixonado por educação. Talvez pudéssemos discutir. Talvez. Dante me afastou antes que o homem pudesse terminar. Nós nos movemos de grupo para grupo. Dante me apresentando com meu nome e nada mais. Como se isso fosse tudo o que qualquer um precisava saber. Algumas pessoas eram curiosas. Algumas eram cautelosas. Todos eles eram respeitosos de uma forma que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com o homem cujo braço estava em volta da minha cintura. E então eu o vi. Ethan estava perto do bar, seu acompanhante loira da semana anterior, substituída por uma ruiva em verde esmeralda. Ele estava rindo de algo. Alguém disse. Sua expressão fácil, descuidada até que ele nos viu. O riso morreu. Seu rosto ficou pálido, então vermelho, então pálido novamente. Ele sussurrou algo para sua acompanhante, que olhou para nós com curiosidade nua. Ele te vê, Dante murmurou, seus lábios contra minha têmpora. Bom, Dante, por favor, não. Eu não vou machucá-lo, Emma. Não aqui, não esta noite. Sua mão se espalhou possessivamente pelo meu quadril. Eu só vou lembrá-lo do que ele perdeu. Ele me guiou diretamente para Ethan. Cada passo deliberado, predatório. Eu queria resistir, me afastar, mas seu aperto era um ferro gentil, inelutável. A acompanhante de Ethan derreteu enquanto nos aproximávamos. Instintos de sobrevivência claramente intactos. Ethan estava sozinho, tentando projetar confiança e falhando miseravelmente. Carmichael. A voz de Dante poderia ter congelado o nitrogênio. Aproveitando a noite, Moretti. Os olhos de Ethan desviaram para mim, então para longe. Eu não esperava te ver aqui. Não esperava? O sorriso de Dante era uma lâmina. Eu vou onde eu quero. Com quem eu quero. Emma, você se lembra de Ethan? Não se lembra? Infelizmente, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Ethan estremeceu. Emma, eu queria me desculpar pela outra noite. Eu estava chocada. Você foi um covarde, Dante interrompeu agradavelmente. Você tem sido um covarde por anos, engravidando mulheres que você não tem intenção de sustentar, abandonando crianças que você ajudou a criar. É bem o padrão. O rosto de Ethan ficou roxo. Isso não é da sua tornou-se meu negócio quando você fez Emma chorar. A expressão de Dante nunca mudou, mas algo escuro e terrível cintilou em seus olhos. Ela está sob minha proteção agora, o que significa que você fica longe dela. Você não liga, você não manda mensagem, você não reconhece a existência dela. Estamos claros? Você não pode simplesmente, eu posso. Eu sou. A mão de Dante se moveu para a parte inferior das minhas costas. Um gesto de posse que me fez prender a respiração. Sua filha, Lily, não é? Não vai querer por nada. A educação dela, o futuro dela, tudo o que você deveria ter providenciado será cuidado por mim, não por você. Você perdeu esse direito. Eu endureci. Dante. Mas ele continuou, ignorando meu protesto. Ela nunca saberá seu nome. Emma escolherá quando e se Lily aprenderá sobre seu pai biológico. E minha sugestão. Seu sorriso se tornou cruel. Seria nunca. Ethan parecia ter levado um tapa. Você não pode me manter longe da minha própria filha. Eu posso fazer o que eu quiser. Carmichael, a questão é se você é estúpido o suficiente para me testar. Dante se inclinou ligeiramente, sua voz caindo para algo que fez até eu tremer. Você a abandonou quando ela precisou de você. Você não tem o direito de bancar o pai agora que outra pessoa está providenciando. Vá embora. Esqueça que Emma existe. Esqueça que Lily existe. E você pode viver tempo suficiente para se arrepender do que você fez. Ele nos afastou antes que Ethan pudesse responder, me guiando em direção à pista de dança,
onde casais balançavam ao som de música que eu mal ouvia sobre o zumbido nos meus ouvidos. Você não tinha o direito, eu sibilei enquanto seus braços me envolviam, me puxando para uma valsa que eu não sabia dançar. Lily é minha filha, minha. Você não tem o direito de tomar decisões sobre a vida dela. Eu acabei de fazer. Sua mão na minha cintura me guiou através de passos que meu corpo de alguma forma sabia seguir. Ele perdeu a chance dele, Emma. Ele não a merece. Não te merece. Essa não é sua decisão para fazer, não é? Ele me girou e de repente estávamos mais perto. Seu hálito quente contra meu rosto. Você é minha. Sua filha é sua, o que a torna minha para proteger também. Eu não vou pedir desculpas por assegurar o futuro dela. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos. Eu não sou sua, Dante. Continue dizendo isso a si mesma. Sua testa descansou contra a minha. Nossos corpos movendo-se juntos, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. Mas toda vez que você não se afasta, toda vez que você me deixa te tocar, te segurar, tomar decisões por você, você prova que está errada. E Deus me ajudou. Ele estava certo. Eu não estava me afastando. Eu estava me inclinando. Eu estava deixando-o liderar. Eu estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, ser dele não seria a pior coisa do mundo. A noite se estendeu até a madrugada, antes que Dante finalmente me levasse para casa. Nós ficamos no gala por horas, dançando, misturando-nos com pessoas cujos nomes eu nunca me lembraria, existindo em uma bolha onde eu era alguém importante, simplesmente porque eu estava ao lado dele. Sua mão nunca deixou meu corpo, um toque na minha cintura, dedos entrelaçados nos meus, sua palma espalhada possessivamente pela pequena das minhas costas, me reivindicando, me marcando, certificando-se de que todos naquele salão de baile entendessem exatamente a quem eu pertencia, e eu o tinha deixado. A viagem de carro de volta foi silenciosa, carregada com algo que eu não queria nomear. Dante sentou perto o suficiente para que nossas coxas se tocassem, sua mão descansando no meu joelho, polegar traçando círculos ausentes através da seda do meu vestido. Você estava magnífica esta noite, ele disse finalmente, sua voz baixa, íntima na escuridão. Eu não fiz nada. Eu apenas fiquei lá enquanto você orquestrava tudo. Você ficou ao meu lado. Você não fugiu. Você os deixou ver que você é minha. Sua mão apertou ligeiramente. Isso é tudo, Emma. Nós paramos em frente ao meu prédio e meu estômago se revirou. A noite estava terminando. A realidade estava esperando lá em cima, na forma da minha filha dormindo e do meu apartamento apertado e da minha vida que não incluía homens como Dante Moretti. Obrigada, eu disse, estendendo a mão para a maçaneta da porta. Pelo vestido, pelo jantar, por tudo, a mão dele pegou meu pulso. Eu vou te acompanhar. Isso não é necessário. Não é negociável. Ele já estava fora do carro, circulando para abrir minha porta, estendendo sua mão como um rei, esperando obediência. Eu peguei porque discutir acordaria os vizinhos. Nós subimos os 3 lances em silêncio, sua presença preenchendo a escadaria estreita, fazendo-a parecer menor, mais íntima. Eu mexi com minhas chaves, hiperconsciente dele parado atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. A porta abriu. A senhora Chen olhou para cima do sofá onde ela tinha estado, cochilando, seus olhos arregalando ligeiramente quando ela viu Dante. Tudo bem com Lily? Eu perguntei, tentando soar normal. Dormindo como um anjo? Sem problemas nenhum. A senhora Chen recolheu suas coisas com eficiência praticada, seu olhar piscando entre Dante e eu com cálculo conhecedor. Eu vou me retirar. Ela se foi antes que eu pudesse detê-la, me deixando sozinha em meu apartamento, com um homem que parecia totalmente fora de lugar entre meus móveis de brechó e papel de parede descascando. Você deveria ir, eu disse sem olhar para ele. É tarde. Lily poderia acordar. Me mostre. Eu me virei o quê?
Me mostre sua filha. Sua expressão era ilegível. Eu quero vê-la. Cada instinto maternal que eu possuía gritou perigo. Mas havia algo em seus olhos, algo vulnerável sob o exterior perigoso que me fez assentir. Eu o guiei até o quarto, abrindo a porta cuidadosamente. Lily estava espalhada em nossa cama compartilhada, o novo coelho apertado em uma mão, seus cachos escuros selvagens contra o travesseiro. Ela parecia tão pequena, tão perfeita, tão completamente inocente. Dante estava na soleira da porta, completamente imóvel, seu olhar fixo em minha filha dormindo. Por um longo momento, ele não se moveu, não falou. Então eu vi sua mandíbula apertar, suas mãos se fecharem em punhos ao lado do corpo. Ela se parece com você, ele disse finalmente, sua voz rouca. Ela tem os olhos do pai, o cabelo dele. Ela tem sua força. Eu posso ver isso mesmo dormindo. Ele se virou para mim e algo em sua expressão me fez prender a respiração. Minha mãe costumava dizer que você podia saber a alma de uma pessoa pelo jeito que ela dorme. Dorminhocos pacíficos têm corações pacíficos. E o que isso faz de você? Eu perguntei suavemente. Seu sorriso era amargo. Eu não durmo pacificamente desde que eu tinha 15 anos de idade. A confissão pairava no ar entre nós, pesada com um significado que eu não entendia completamente. Eu puxei a porta fechada, gentilmente, deixando-a entreaberta caso Lily chamasse. Você deveria ir embora, eu disse novamente, mas não havia força por trás das palavras. Eu deveria. Ele se aproximou, me encostando contra a parede do meu corredor estreito, suas mãos apoiadas em cada lado da minha cabeça. Mas eu não vou, Dante. Eu tenho sido paciente, Emma. Eu te dei espaço, tempo, deixei você fingir que você tem uma escolha nisso, mas te ver esta noite, observando cada homem naquela sala querer o que é meu, sentindo você se encaixar contra mim, como se você tivesse sido feita para isso. Sua testa descansou contra a minha. Eu cansei de ser paciente. Eu não estou pronta. Você está aterrorizada. Há uma diferença. Sua mão segurou meu queixo, inclinando meu rosto para cima. Você está aterrorizada porque você sente isso também. Essa coisa entre nós, essa inevitabilidade. Faz menos de uma semana. Faz uma vida. Limpa-lhe a garganta. Eu tenho esperado por você. Você minha vida inteira, Emma. Eu apenas não sabia até que eu te vi naquele salão de baile. Invisível para todos, exceto para mim. Seus lábios roçaram os meus, mal um beijo, mais uma promessa do que poderia ser. Minhas mãos encontraram o peito dele, e eu disse a mim mesma que eu o estava empurrando para longe. Mas meus dedos se curvaram em sua camisa em vez disso, segurando-o perto. Uma semana, eu sussurrei contra sua boca. Me dê uma semana para processar isso, para descobrir o que eu quero sem você sobrecarregar cada pensamento na minha cabeça. Ele se afastou ligeiramente, seus olhos procurando os meus. Uma semana e então nós veremos. Não. Seu polegar traçou meu lábio inferior, sua expressão absoluta. Uma semana e então sua mente completamente. Sem mais hesitação. Sem mais medo. Você se rende, Emma. Limpa a garganta. A isso, a nós, a mim. Isso não é justo. A vida não é justa. Mas eu estou certo. E até o final desta semana, você estará também. Mentindo. Ele apertou mais um beijo na minha testa. Gentil e possessivo tudo de uma vez. Durma bem, linda. Sonhe comigo. Ele se foi antes que eu pudesse responder. A porta clicando fechada atrás dele, me deixando sozinha com meu coração disparado. E a certeza de que eu acabei de fazer um acordo com o diabo. A semana passou em um borrão da presença de Dante invadindo cada canto da minha existência. Na segunda-feira, flores chegaram. Não uma dúzia de rosas, 3 dúzias, vermelho sangue, com um cartão que simplesmente dizia dia 1. Na terça-feira, um pacote apareceu.
Um laptop novo para mim, brinquedos educativos para Lily e uma nota. Você mencionou querer terminar sua faculdade. Aqui está como. Dia 2. Quarta-feira trouxe uma carta do meu senhorio dizendo que o prédio tinha sido comprado por um novo proprietário que estava dispensando o aluguel para todos os inquilinos atuais pelo próximo ano. Eu não precisei adivinhar quem era o novo proprietário. Quinta-feira, eu encontrei meu carro, aquele que tinha sido retomado 8 meses atrás, estacionado do lado de fora do meu prédio com um novo registro e um laço no capô. A nota: você precisa de independência, mas você ainda é minha. Dia 4. Sexta-feira de manhã, eu acordei para descobrir que meus empréstimos estudantis tinham sido pagos na íntegra. $38.000 se foram como se nunca tivessem existido. A confirmação por e-mail veio com uma mensagem. O passado não te acorrenta mais. Dia 5. Cada presente foi perfeitamente calculado para remover um obstáculo, para tornar minha vida mais fácil, para provar que ele podia prover tudo o que eu jamais tinha lutado para conseguir sozinha. Cada presente era também uma corrente, me prendendo mais apertado a ele a cada dia que passava. Eu deveria ter ficado com raiva. Deveria ter jogado tudo de volta na cara dele. Deveria ter dito a ele para parar de brincar de Deus com minha vida. Mas Lily tinha roupas novas que serviam. A eletricidade ficou ligada. Eu dormi a noite toda sem me perguntar como eu pagaria pelas compras. Pela primeira vez em 3 anos, eu podia respirar sem o peso constante da sobrevivência esmagando meu peito. E eu odiava o quão bom isso parecia. Sábado, Dante ligou. Amanhã é dia 7. Meu coração martelou. Eu sei, eu estou enviando um carro ao meio-dia. Arrume uma mala para você e Lily, suficiente para alguns dias. Onde nós estamos indo? Isso importa? A voz dele era suave, perigosa. Você é minha amanhã, Emma, de um jeito ou de outro. Eu preferiria que você viesse de bom grado. E se eu não for, silêncio. Então eu vou esperar. Eu te darei mais tempo, mas eu não vou te entregar nunca. Então, a questão não é se você será minha. É apenas quando você vai parar de lutar contra o inevitável. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu sentei no meu sofá, encarando meu telefone, minha vida, minha filha dormindo pacificamente em nosso quarto. Tudo o que Dante tinha nos dado, tudo o que ele tinha prometido, tudo o que ele pegaria se eu o deixasse. A senhora Chen bateu na minha porta naquela noite. E sua expressão conhecedora. O homem que tem enviado presentes. Mas ele está falando sério sobre você. Muito sério, eu admiti. Isso é tão ruim. Ela se acomodou na minha poltrona de segunda mão, suas mãos envelhecidas dobradas no colo. Eu vivi 83 anos, Emma. Eu vi o amor em muitas formas. Às vezes é gentil, às vezes é feroz, às vezes é aterrorizante, mas é sempre uma escolha. Ele não me dá escolhas. Ele apenas assume tudo porque você está se afogando e ele sabe disso. Às vezes, a coisa mais gentil que alguém pode fazer é te salvar de si mesma. Os olhos dela suavizaram. Eu vejo como você olha para seu telefone quando você pensa que ninguém está olhando. Eu vejo como você toca as coisas que ele envia como se fossem preciosas. Você já é filha dele. Você está apenas com medo de admitir. Eu mal o conheço. Você conhece o suficiente. Você sabe que ele te vê. Você sabe que ele te protege. Você sabe que ele te faz sentir segura. Ela se levantou, batendo na minha mão. A questão não é se você confia nele. É se você confia em si mesma para merecer o que ele está oferecendo. Ela me deixou com essa verdade pesando no meu peito. Naquela noite, eu arrumei 2 malas. Uma para mim, uma para Lily. Eu disse a mim mesma que eu ainda podia mudar de ideia. Podia ainda dizer não quando o carro chegasse, mas eu sabia que não o faria. Domingo chegou brilhante e claro. O carro parou exatamente ao meio-dia. E desta vez, o próprio Dante emergiu. Ele usava jeans e um suéter preto. Casual de uma forma que deveria tê-lo feito parecer menos perigoso. Não o fez. Ele parecia violência embrulhada em cachemira, poder controlado em forma humana. Pronta,
Ele perguntou. Eu olhei para Lily, que estava segurando seu novo coelho, seus olhos arregalados de excitação com a perspectiva de uma aventura. Então de volta para Dante, que me observava com absoluta certeza de que eu diria sim. Onde nós estamos indo? Eu perguntei mais uma vez. Em algum lugar seguro. Em algum lugar meu. Em algum lugar onde você possa parar de correr e finalmente descansar. Eu peguei a mão dele. A viagem foi longa. Fora da cidade, através do campo que se tornava progressivamente mais exclusivo, mais afastado do mundo que eu conhecia. Lily tagarelava feliz em sua cadeirinha, cativada pelas respostas pacientes de Dante às suas perguntas intermináveis. Ele era bom com ela, gentil, atencioso de maneiras que seu próprio pai nunca tinha sido. E vê-los juntos abriu algo no meu peito. Nós chegamos a uma casa que não era uma casa. Era uma propriedade. Terrenos amplos, portões de segurança, um edifício principal que parecia pertencer à paisagem rural europeia em vez de Nova York rural. Isso é seu, eu respirei. Uma de várias propriedades, mas esta é casa. Onde eu venho quando a cidade fica muito barulhenta. Ele levantou Lily de sua cadeira com surpreendente facilidade, sua pequena mão encontrando seu ombro com confiança automática. Onde eu quero que você esteja. Ele nos mostrou o interior e era lindo, aconchegante apesar de seu tamanho, decorado com gosto que falava de dinheiro, mas também de conforto. Havia flores em cada quarto, uma cozinha abastecida com comida, brinquedos já esperando em um dos quartos, como se ele soubesse que eu diria sim, como se nunca tivesse havido qualquer dúvida. A ala leste de cima é sua, ele disse, colocando Lily no chão, para que ela pudesse explorar. Seu quarto, um berçário para Lily, banheiro privado, seu próprio espaço. Onde você estará? Eu perguntei. A ala oeste, perto o suficiente para te proteger, longe o suficiente para te dar espaço para respirar. Sua mão encontrou a minha. Eu quis dizer o que eu disse, Emma. Eu não vou te forçar a nada. Esta semana foi sobre provar que eu posso prover para você, que você pode confiar em mim. O que acontece a seguir é sua escolha. Você disse que eu era sua, que depois de hoje você é minha. Mas ser minha não significa que eu pego o que você não está pronta para dar. Ele me puxou para mais perto, sua testa descansando contra a minha. Significa que eu esperarei pelo tempo que for preciso até que você entenda que este nós é onde você pertence. A risada de Lily ecoou de algum lugar mais profundo na casa, pura e brilhante e feliz de um jeito que eu não ouvia há meses. Ela está segura aqui, Dante disse suavemente. Vocês dois estão seguros, sem mais preocupações com aluguel ou contas, ou se você pode pagar pelas compras. Sem mais afogamento, Emma. Eu te tenho. Eu sempre te terei. Eu olhei para ele, para este homem perigoso que tinha virado minha vida de cabeça para baixo em uma semana, que tinha me dado tudo o que eu nunca tinha ousado esperar, que olhava para mim como se eu fosse algo precioso que valia a pena proteger. Por quê? Eu sussurrei. Por que eu? Porque eu te vi, ele disse simplesmente. E uma vez que eu te vi, eu não consegui desviar o olhar. Porque você é forte e teimosa e bonita e quebrada de maneiras que eu reconheço. Porque minha mãe teria te amado. Porque ele parou sua mandíbula trabalhando. Porque eu estive sozinho minha vida inteira, Emma. Limpa a garganta. E então eu te encontrei. E de repente eu não estava mais. A confissão pairava entre nós, crua e honesta e aterrorizante. Eu me levantei nas pontas dos pés e o beijei. Não foi gentil. Foi tudo o que eu tinha reprimido a semana toda. Medo e desejo e rendição e necessidade. Seus braços me envolveram imediatamente, me esmagando contra ele. Sua boca reivindicando a minha com uma fome que deveria ter me assustado. Não o fez. Pareceu como voltar para casa.
Quando nós finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Seus olhos eram fogo preto. Emma, eu sou sua, eu sussurrei. Eu tenho sido sua desde o corredor. Desde que você me entregou o seu lenço e olhou para mim como se eu importasse. Eu estava apenas com muito medo de admitir. Seu sorriso era devastador. Sem mais medo, aterrorizada, eu admiti. Mas eu cansei de fugir. Bom, ele me beijou novamente. Mais suave desta vez, reverente. Porque eu cansei de esperar. A primeira noite na casa de Dante, eu mal dormi. Não porque eu estava com medo, embora talvez eu devesse ter estado, mas porque Lily finalmente havia desabado por volta das 8 horas, depois de horas explorando seu novo quarto, o jardim, a biblioteca que tinha mais livros do que ela jamais tinha visto. Ela tinha lá adormecido segurando seu coelho, um sorriso ainda em seu rosto, e eu a tinha arrumado com mãos que tremiam. Então eu tinha encontrado Dante esperando no corredor. Ela está feliz aqui, ele disse. Não uma pergunta. Ela também está. Tudo é uma aventura. Eu fechei a porta de Lily gentilmente. Isso não significa tudo. Ele se aproximou, me empurrando contra a parede daquele jeito que ele tinha, fazendo o mundo encolher para apenas nós dois. Significa que você me escolheu, escolheu isso, escolheu nós. Eu escolhi segurança para minha filha. Você me escolheu, ele repetiu, sua boca um sopro da minha. Pare de mentir para si mesma, Emma. Você é mais forte do que isso. Ele estava certo. Deus, ele estava sempre certo. O que acontece agora? Eu sussurrei. Seu sorriso era uma promessa sombria. Agora você descanse. Amanhã eu te apresento ao resto do meu mundo. As partes que não são galas de caridade e restaurantes caros. As partes que te farão entender exatamente quem eu sou. Eu sei quem você é. Você sabe o que eu te mostrei. Amanhã você saberá a verdade. Ele apertou um beijo na minha testa, gentil apesar da fome em seus olhos. Durma, Emma. Você está segura aqui. Você sempre estará segura comigo. Ele me deixou no corredor e eu fiquei lá por longos minutos, meu coração disparado, minha pele queimando onde ele tinha me tocado. Eu estava muito envolvida. Eu sabia disso e eu não conseguia me importar. Amanhã veio com a luz do sol entrando pelas janelas 2 vezes o tamanho do meu antigo quarto inteiro. Eu acordei com o cheiro de café e o som da risada de Lily ecoando de algum lugar lá embaixo. Eu os encontrei na cozinha. Dante limpa a garganta ao fogão, de alguma forma doméstico em jeans e uma camiseta. Lily empoleirada na bancada ao lado dele, observando com atenção envolta enquanto ele virava panquecas. Mamãe. Ela me avistou imediatamente. Dante está fazendo café da manhã com gotas de chocolate. Meu coração apertou. Ela já tinha começado a chamá-lo pelo primeiro nome. Já o tinha aceitado em seu mundo com a fácil confiança de crianças que ainda não tinham aprendido a duvidar. Espero que você não se importe, Dante disse, seus olhos encontrando os meus sobre a cabeça da minha filha. Ela acordou cedo. Eu a ouvi no monitor. Você já tem monitores instalados? Eu tenho segurança por toda a casa, incluindo o berçário. Ele colocou uma panqueca no prato, cortando-a em pedaços cuidadosos para Lily. Sua segurança não é negociável, Emma. Nenhuma de vocês. Lá estava de novo. Aquela casual possessividade que deveria ter me aborrecido. Em vez disso, eu me vi sentada na ilha, aceitando o café que ele derramava, observando-o cuidar da minha filha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você é bom com ela, eu disse suavemente. Crianças são honestas, elas não mentem, não manipulam, não fingem ser algo que não são. Ele colocou um prato na minha frente, panquecas, fruta, bacon. Eu respeito isso. Nós comemos em silêncio confortável. Lily tagarelava entre mordidas sobre todas as coisas que ela queria explorar hoje. A piscina, os cavalos que ela tinha avistado à distância, a biblioteca de novo porque havia tantos livros. Depois do café da manhã, o telefone de Dante vibrou.
Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo. Eu preciso resolver algo, ele disse, seus olhos encontrando os meus. Negócios que não podem esperar. Você ficará aqui. Eu quero ver. Ele parou. Emma, você disse que me mostraria a verdade. Me mostre quem você realmente é. Eu me levantei, me movendo para mais perto. Eu não sou uma criança que você pode proteger da realidade. Dante, se eu sou sua, se estamos fazendo isso, então eu preciso entender tudo isso. Por um longo momento ele me estudou, algo como aprovação cintilando em seus olhos escuros. Lily fica aqui, ele disse finalmente. Com segurança, com pessoas que eu confio. Ok. Limpa a garganta. O que você verá hoje pode mudar como você olha para mim. Então deixe. Eu encontrei seu olhar firmemente. Eu preferiria saber a verdade do que viver em uma linda mentira. Seu sorriso era afiado, perigoso, orgulhoso. Vista-se. Algo prático. Nós saímos em 30 minutos. O negócio que Dante precisava resolver era em um armazém nos arredores da cidade, em um bairro onde até os postes de rua pareciam ter medo de funcionar corretamente. Nós chegamos em um comboio, 3 SUVs pretos, homens de terno com armas que eu podia ver em seus coldres. Isso não era descrição cuidadosa do gala. Isso era poder bruto, sem disfarce e sem desculpas. Dante me ajudou a sair do carro, sua mão possessiva na minha cintura. Fique perto de mim. Não fale a menos que seja falado. E se eu te disser para ir embora, você vai. Entendido? Eu assenti, minha boca muito seca para formar palavras. O interior do armazém era exatamente o que eu esperava. Chão de concreto, iluminação dura, o cheiro de óleo e medo. E no centro, amarrado a uma cadeira, estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele estava sangrando. Não feridas frescas, mas o suficiente para sugerir que ele tinha estado lá por um tempo. Seus olhos se arregalaram quando ele viu Dante, e algo como terror cruzou seu rosto. Senhor Moretti, ele ofegou. Por favor, eu posso explicar. Explique como você roubou de mim. A voz de Dante era conversacional, quase agradável. Foi o som mais aterrorizante que eu já tinha ouvido. Explique como você pensou que eu não notaria $200.000 faltando nas contas de remessa. Foi um erro. Eu ia colocar de volta. Você ia fugir. Dante circulou a cadeira como um predador avaliando a presa. Para o México, eu acredito, com sua namorada e meu dinheiro. Você realmente pensou que eu não descobriria? O rosto do homem enrugou. Eu tenho uma família. Eu também. A mão de Dante encontrou a parte inferior das minhas costas. Um gesto que fez os olhos do homem se voltarem para mim em confusão. E diferente de você, eu protejo o que é meu. Eu não roubo das pessoas que confiam em mim. Eu não traio aqueles que me mostraram lealdade. Ele assentiu para um de seus homens que, limpa a garganta, deu um passo à frente com uma pasta, abriu-a. Pilhas de dinheiro, o dinheiro que faltava presumivelmente. Isso é o que você roubou, Dante disse. Isso é o que você valorizou mais do que sua integridade, mais do que sua vida. Por favor, eu não vou te matar. Dante interrompeu. E eu vi os ombros do homem caírem com alívio. Isso seria muito fácil, muito rápido. Em vez disso, você vai trabalhar para mim. Cada centavo que você roubou, você pagará de volta o triplo. Isso levará 10 anos, talvez 15. Você fará isso do fundo. Os piores trabalhos, longas, as posições que nem meus recrutas mais novos tocarão. E todo dia você se lembrará que eu poderia ter te matado. Que eu te mostrei misericórdia. E essa misericórdia tem um preço. Ele se virou para seus homens. Tirem ele daqui. Coloquem-no com Marco. Certifiquem-se de que ele entende os termos. Eles arrastaram o homem para longe, seus protestos desaparecendo enquanto uma porta batia. Eu fiquei congelada, processando o que eu tinha acabado de testemunhar. A autoridade casual, a misericórdia calculada que era de alguma forma mais aterrorizante do que a violência. A certeza absoluta de que a palavra de Dante era lei.
Isso é quem eu sou, Dante disse baixinho, virando-se para mim. Eu não sou um bom homem, Emma. Eu faço as pessoas desaparecerem quando elas me desafiam. Eu administro negócios que operam nas sombras. Eu tenho sangue nas minhas mãos que nunca lavará limpo. Eu sei. Você sabe? Ele se aproximou, seus olhos procurando os meus. Você entende o que significa estar comigo? O perigo? O mundo em que você está entrando? Eu entendo que aquele homem roubou de você e você poderia tê-lo matado. Mas você não o fez. Eu encontrei seu olhar firmemente. Eu entendo que você valoriza a lealdade acima de tudo. Que você protege o que é seu. Que você é impiedoso com seus inimigos e generoso com aqueles com quem você se importa. Essas são apenas palavras, e suas ações me mostram a verdade. Eu estendi a mão, segurando seu queixo, sentindo a tensão ali. Você me mostrou quem você é, Dante. Todo dia desta semana, não apenas o dinheiro ou os presentes, mas o jeito que você é com Lily. O jeito que você olha para mim como se eu fosse algo precioso. O jeito que você nunca uma vez me pressionou a algo para o qual eu não estava pronta. Eu te aterrorizo. Sim, eu admiti, mas não porque eu acho que você vai me machucar. Porque eu estou me apaixonando por você, e isso é muito mais perigoso do que qualquer outra coisa que você poderia fazer. Algo quebrou em sua expressão. Uma rachadura naquela fachada cuidadosamente controlada. Suas mãos subiram para emoldurar meu rosto, sua testa descansando contra a minha. Eu nunca senti isso por ninguém, ele disse asperamente. Nunca quis proteger alguém tão desesperadamente que dói. Nunca precisei que alguém estivesse segura e feliz mais do que eu preciso do meu próximo fôlego. Então me mantenha segura, eu sussurrei. Mantenha-nos seguros e me deixe fazer o mesmo por você. Ele me beijou então. E foi diferente de antes. Não apenas fome e posse, mas algo mais profundo. Algo que parecia voltar para casa depois de uma vida inteira de peregrinação. Quando nós nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seus olhos estavam quase pretos. Nós deveríamos ir. Lily estará se perguntando onde você está em um minuto. Eu recuei, precisando de espaço para dizer o que viria a seguir. Eu preciso saber algo primeiro. Qualquer coisa. Ethan, o que você disse sobre ele ficar longe de Lily? Eu respirei fundo. Você quis dizer isso? Você realmente resolverá isso se ele tentar se envolver? A expressão de Dante endureceu. Ethan Carmichael abriu mão de seus direitos sobre sua filha no momento em que ele te abandonou. Se ele for inteligente, ele ficará bem longe. Se ele não for... Basta... Sua mandíbula apertou, então eu tomarei a decisão por ele permanentemente. Eu não quero que você o mate, eu não vou. Mas eu me certificarei de que ele entenda que se aproximar de você ou de Lily significa perder tudo o que ele valoriza, sua empresa, sua reputação, sua liberdade. A mão de Dante encontrou a minha. Eu te disse, você é minha para proteger. Ambas vocês. Qualquer um que ameaçar isso responderá a mim. Isso deveria ter me assustado. Aquela certeza absoluta, aquela disposição de destruir qualquer um que se pusesse em seu caminho. Em vez disso, eu me senti segura pela primeira vez em anos. As semanas que se seguiram se borraram em um novo tipo de normal. Eu me mudei para a casa de Dante permanentemente, não na ala de hóspedes, mas em seu espaço, sua cama, sua vida. Lily se adaptou com a resiliência da infância, tratando a propriedade como seu reino pessoal, a equipe como seus súditos leais. Dante estava ausente às vezes, negócios que o levavam a lugares escuros sobre os quais eu não perguntava. Mas ele sempre voltava, sempre me encontrava primeiro. Me beijava como se eu fosse ar e ele estivesse se afogando. Me segurava como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Eu me matriculei em aulas online para terminar minha faculdade. Sociologia. Porque eu queria entender o mundo que tinha me quebrado e o que tinha me salvado. Dante contratou uma tutora